daqui a pouquinho vocês voltam, eu vou chamar o Léo. Pela imagem que eu estou vendo, o Léo está lá no Parque Agari, onde desabou essa construção. A informação que eu tenho aqui é que seria feita uma avaliação, Léo, hoje de manhã, 10 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros, os engenheiros da empresa, da prefeitura, para saber o que eles iriam fazer. Você tem essa informação ou ninguém apareceu? Como é que está? Boa tarde, meu querido, para você e para o Emerson. Valeu, Tony. Uma ótima tarde a você e a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral. Pois é, realmente nós estamos aqui na região do Parque Agari, na Bento Moés da Rocha Neto, em frente ao local onde aconteceu esse desabamento na manhã do último sábado, que infelizmente acabou ficando em óbito, né? Levando a óbito um trabalhador, uma vítima que estava aqui neste local. E realmente havia a previsão e teve uma reunião aqui com equipes aí da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e também com os vizinhos. Ao lado dessa estrutura aqui, desse local onde estavam sendo construídas essas salas comerciais, há uma distribuidora, né, uma choperia ali também, e do outro lado há uma casa, né, uma residência e também uma clínica de fisioterapia. Daqui a pouquinho até a gente vai atualizar essas informações, mas antes, até para contextualizar, a gente vai acompanhar o VT que nós preparamos, a reportagem que nós preparamos. Eu estive aqui no sábado com o Emerson Menini, também o nosso cinegrafista, para acompanhar como é que foi todo os primeiros trabalhos, né, as primeiras informações sobre esse desabamento que terminou com um óbito na manhã do último sábado. Vamos acompanhar a reportagem. O desabamento com óbito foi registrado na manhã deste sábado. Era por volta das 11 horas da manhã, quando equipes do Corpo de Bombeiros e também do SAMU foram acionados. A ocorrência, um desabamento. Aqui mesmo, nas proximidades da Avenida Bento Moés da Rocha Neto, região do Parque Agari, no município de Paranaguá. As informações que nós levantamos é que neste local, neste terreno, estavam sendo construídas salas comerciais. Uma obra particular ainda em andamento aqui no local. É claro que a gente observa toda essa estrutura que estava sendo montada aqui no local, um caminhão Munk aqui no local também, que estava fazendo aí a instalação, colocando algumas placas. Aqui a estrutura seria de mais de um andar, então toda uma estrutura que estava sendo organizada aqui. A princípio, quando os socorristas do SAMU chegaram até o local e também equipes do Corpo de Bombeiros, havia uma vítima ferida, porém inconsciente, que já estava andando aqui nas proximidades do local, mas foi atendida, recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada até o Hospital Regional do Litoral. A situação se complicava com a segunda vítima, que estava inconsciente embaixo dos escombros. Pelo menos 2 placas teriam caído em cima dela. A gente consegue ainda observar aqui nas imagens do nosso cinegrafista Emerson Menini, mais ou menos exatamente o local onde esse homem estava, onde essa vítima estava e, claro, acabou sendo um pouco mais complicado devido ao difícil acesso aqui com essas placas, com toda essa estrutura que acabou caindo aqui no local para que o Corpo de Bombeiros realizasse esse trabalho. Um trabalho intenso dessas equipes aqui no local do Corpo de Bombeiros e assim que o óbito da vítima, infelizmente, foi atestado pela equipe Alfa do SAMU que veio até o local. A Polícia Militar também compareceu até a esse terreno, onde essa estrutura estava sendo construída para poder fazer o isolamento da área e, claro, aguardando a chegada do IML para vir fazer o recolhimento desse corpo, desse homem, dessa vítima. Assim que esse acidente aconteceu, que essa estrutura aconteceu, a gente consegue ainda observar aqui no local todos os resquícios, né, desse desabamento, dessa tragédia que acabou com uma vítima em óbito, um homem que infelizmente um trabalhador que estava aqui trabalhando na manhã deste sábado nessa obra aqui no Parque Agari, e infelizmente a gente consegue ver pelas placas, né, e realmente isso complica bastante o trabalho a ser realizado do Corpo de Bombeiros, das equipes que estavam atendendo a essa ocorrência. Ele estava, num primeiro momento, foi repassado à equipe que ele estava inconsciente, mas até que o óbito dele foi constatado. Acompanhando aqui no local, há uma área aqui, tanto residencial, né, no bairro, tanto comercial. A estrutura acabou, assim que acabou desabando, acabou atingindo um local aqui ao lado, que há uma residência e também uma clínica de fisioterapia. Bem aqui ao lado, a gente consegue ver nessas imagens, funciona um estúdio, uma clínica de fisioterapia, que acabou não sendo atingida. Porém, o muro da casa, que faz divisa com o local onde estava sendo realizada essa obra, acabou se quebrando. Aqui tinha uma horta de um senhor que mora aqui, inclusive até ele repassou a nossa
nossa equipe que minutos antes de tudo acontecer, do desabamento, ele veio aqui, retirou algumas verduras para fazer uma saladinha, almoço do sábado, e quase 2 minutos assim que ele saiu, acabou desabando, acabou atingindo aqui também o muro da residência dele. Mas, felizmente, nessa casa ao lado, nessa clínica de fisioterapia, apenas esses danos materiais, ninguém ficou ferido, mas, claro, muita gente ficou assustada com esse desabamento, que infelizmente também acabou deixando uma vítima em óbito aqui no local, aqui no Parque Agari, na manhã deste sábado. Então, de imediato, nós já acionamos nossa viatura aqui do Corpo de Bombeiros do Nilson Neves e o apoio do PB Costeira, né? Visto a gravidade da situação. No mesmo momento, já acionamos também o SAMU, que encaminhou a Alfa, né, com o médico, e chegando no local, nós constatamos que havia uma vítima ainda sob os escombros, né? No local também havia um tenente nosso de folga que estava dando um apoio, né? E constatou que essa vítima já estava inconsciente. Então as equipes fizeram um trabalho rápido ali para tentar tirar essa vítima dos escombros para fazer o atendimento. Contudo, com a chegada do médico, ele já constatou que essa vítima estava em óbito, né? Então, o trabalho continuou fazendo a retirada dela dos escombros e foi acionado o IML para fazer a remoção. A vítima foi identificada como Antônio Marcos Sanches, de 44 anos. Ele era um trabalhador da obra que estava sendo realizada no local. As análises iniciais apontaram traumatismo na cabeça e ferimentos nos braços e costela. O corpo dele foi recolhido e levado até a sede do Instituto Médico Legal, em Paranaguá. Até o fechamento desta reportagem, ainda não havia confirmação do que causou o desabamento na obra. Pois é, Tony, a gente segue acompanhando toda essa situação, ainda não há uma confirmação oficial do que causou esse desabamento, se foi o que causou, né, esse acidente. Tinha um caminhão Munk aqui no local também. Hoje houve essa vistoria preliminar, nós conversamos inclusive com as equipes que estavam aqui, esse laudo deve sair em 5, 6 dias, e aí sim a gente vai conseguir entender exatamente o que ocasionou esse desabamento que terminou com uma vítima fatal. Hoje, por volta das 10 horas da manhã, esteve aqui a equipe da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, onde há a clínica de fisioterapia e uma casa, quanto do outro lado onde há essa distribuidora. Segundo as informações que nós levantamos, a distribuidora acabou atingindo ali o estoque, algumas bebidas, mas não feriu ninguém, não houve feridos nessa situação. Na casa e também na clínica de fisioterapia ao lado, também não houve pessoas feridas, apenas os danos ali do muro e uma horta que acabou sendo atingida com o desabamento. A gente vai ouvir agora, inclusive, nós conversamos pela manhã com o secretário, né, o sargento João Carlos, secretário de Segurança e também coordenador da Defesa Civil aqui em Paranaguá, que falou sobre essa reunião de hoje cedo. Eu, enquanto coordenador da Defesa Civil de Paranaguá, o nosso engenheiro Paulo Emanuel, o engenheiro da obra também aqui, onde houve o desabamento, foram feitas umas vistorias preliminares aqui, tanto na edificação quanto nos imóveis danificados, né? Tanto a parte aqui da fisioterapia quanto da choparia, e nesse primeiro momento ficou determinado, né, que esses locais não abram por enquanto até que fique pronto o laudo técnico. Pois é, foi um pedido da Civil, coordenador da Defesa Civil, secretário de Segurança de Paranaguá também, sargento João Carlos, pediu para que as pessoas não fiquem na residência, né, nessa casa ao lado, na clínica de fisioterapia, e que também a distribuidora, ali a parte atingida, também não funcione com atendimento até que tudo seja resolvido. Nós ouvimos também o engenheiro da Defesa Civil, Paulo Emanuel, que falou sobre essa vistoria preliminar e se ainda há algum risco aqui no local. Nós vamos... Fizemos preliminarmente uma análise técnica, né? E para verificar as possíveis quedas que houveram aqui, onde isso aconteceu. E tecnicamente agora nós temos um prazo para fazer o laudo de vistoria, né? De 7 a 8 dias, mais ou menos, em torno de 6, 7 dias, para a gente realmente chegar, né, naquilo que realmente aconteceu. Não, aparentemente não, né, mas embora a gente já tenha, como disse aqui o secretário, né, nós deixamos todos esses imóveis ao lado do que aconteceu aqui, de prontidão, eles não vão poder se utilizar das suas casas e do seu estabelecimento comercial, como questão de garantia, porque a Defesa Civil trabalha com risco zero, então a gente está fazendo isso agora.
É uma medida da Defesa Civil para evitar qualquer tipo de risco. Apesar do engenheiro ter dito à nossa equipe que, a princípio, não há indícios ou que há algum risco aqui de mais algum desabamento, de alguma queda para os locais ao lado, mas por garantia e para garantir isso, foi pedido então para que as pessoas, os moradores dessa residência e também funcionários e proprietário do estabelecimento comercial ao lado da distribuidora também não funcione até que tudo se resolva. A previsão é que o laudo saia em 5 ou 6 dias e depois que o laudo sair é que devem ser retirados esses escombros aqui do local. Portanto, foi uma vistoria preliminar, agora deve-se aguardar o laudo para que tudo se resolva. Nós também levantamos a informação, junto com a Defesa Civil, de que o engenheiro da obra, né, os proprietários aqui da empresa da obra, no local onde houve o desabamento, também estão prestando todo o atendimento, né, e auxílio, tanto à residência ao lado, quanto à distribuidora com os danos que foram causados pelo desabamento, né, Tony? Exatamente. Está dando uma travadinha lá, mas vamos tocar um pouco mais aqui, que eu acho assim, a empresa, assim que o laudo estiver pronto e entender o que foi que aconteceu, a empresa, na minha opinião, tem que vir a público dar um esclarecimento. Mas porque está chovendo lá, né, Léo? Se quiser sair, pode sair daí. Por quê? Porque é uma obra particular, então só interessa a empresa. Não, senhor. Não é por aí. Primeiro, atingiu outros locais, morreu uma pessoa, atingiu distribuidora, atingiu uma clínica de fisioterapia, uma outra casa ao lado, que parece que vai ser interditado, já foi, como disse o João Carlos, uma choperia tradicional aqui da cidade. Então, não, tem que virar público, e eu digo o seguinte, para o engenheiro e para a empresa do qual esse engenheiro pertence, não sei se é dele a empresa, a melhor coisa que você tem a fazer, na minha opinião, pelo tempo de imprensa que eu tenho, é você vir a público ou o seu advogado e dar a versão do que aconteceu. Porque o disse-me-disse vai destruir a tua profissão. A profissão particularmente falando. Porque daí vai para a rede social. A gente está respeitando aqui o nome do engenheiro, o nome da empresa, tá? Mas a rede social não olha por esse lado, não. E aí é pau para todo lado. Então a gente vai aguardar. A ética do jornalismo diz isso, até porque aqui ninguém é especialista, eu não entendo nada de obra. Agora, não dá para entender como é que um negócio desse aí desmoronou. Você já imaginou se estivesse praticamente pronto ou pronto, e pessoas trabalhando aí dentro já, e isso viesse ao chão, alguma coisa aconteceu, aí a responsabilidade total é do engenheiro. Ah, mas é o pedreiro que está construindo. Não, quem assina, quem é que assina? Quem assina é o responsável. E aí é o engenheiro o responsável. Agora, vamos te crucificar? Não. Só que, não sei quem é você, meu querido. Pois é, eu estou aqui recebendo a informação que o Departamento de Jornalismo da TVCI procurou a empresa responsável, que por enquanto disse que vai se manter em silêncio. Eu concordo, 5, 6 dias aí para fazer um levantamento, ver o que realmente aconteceu, poderia ter matado mais gente, se tivesse mais operário ali, o senhorzinho que plantava ali uma verdura, um negócio, saiu ali, como disse o Léo, 2 minutos antes do local. Então, foi um risco para todo mundo que estava por ali. Inclusive a própria distribuidora de bebidas poderia ter funcionários ali naquele momento. Então, é uma orientação, eu não tô, quem sou eu para dizer para o engenheiro? Agora, se você pretende seguir com a tua profissão aqui em Paranaguá, meu querido, eu não sei quem é o senhor, procure vir a público e falar em em veículo de comunicação. A TVCI está aberta aqui para que você possa se manifestar. Não deixe que a rede social tome conta desse caso. Que aí, querido, arruma a mala e vai embora daqui. A gente quer ouvir para dar uma explicação. Eu acho que é por aí. Aconteceu alguma coisa errada, alguma coisa no cálculo, no peso, no material usado, alguma coisa errada aconteceu. E o senhor é o engenheiro, o senhor vai ter que dar conta do recado, para o seu bem, para a continuação do seu trabalho. É só isso que a gente quer. E lamentar a família, né, do cidadão que morreu, que perdeu a vida trabalhando. A gente lamenta muito, o outro ficou ferido,
sem gravidade e um morreu. Tinham 2 trabalhando na obra, né? Um ficou ferido e o outro, lamentavelmente, morreu, mesmo com toda a correria do Corpo de Bombeiros, do SAMU, de todo mundo que chegou no local para tentar reverter o quadro, mas era muito grave. E a gente vai continuar assim, acompanhando. 5 dias, 6 dias, então tá bom. Hoje é segunda-feira, até sábado ou segunda, a empresa tem que se manifestar. Eu acho, vocês é que sabem o que vocês vão fazer. Pior é o que está aí na rede social. Vocês estão levando porrada à vontade. E aí tem juiz, tem advogado, tem polícia, tem delegado, né? Em rede social. Você sabe como é que é.